Senhores, depois de ter a necessidade de se expor em podcasts e entrevistas para tentar equilibrar a balança do julgamento público e ser ouvido igualmente como sua ex-esposa Ana Hickman foi pela mídia, emissoras, etc., Alexandre Correia acaba citando os seus maiores conselhos aos homens que estão ouvindo e acompanhando o seu caso. Conselhos esses que todo homem deveria ouvir antes de tomar a decisão derradeira de se casar ou até mesmo dentro do casamento. Acompanha comigo esses highlights aqui ou trechos que eu separei da participação de Alexandre Correia no Redcast com o nosso colega Júnior Masters. Um Alexandre Correia infinitamente mais crítico aos relacionamentos, ao casamento e à ideia da instituição do matrimônio. Eu, inocentemente, erroneamente, acreditei na instituição do casamento. Que, se o seu público me permite, um dos conselhos, eu tenho uma série de bons conselhos a dar aos homens hoje em dia, é assim. Cara, começou a apontar crise no casamento. Começou a ter discussão com frequência. Foi-lhe faltado com respeito. Você foi desmerecido em público, na frente de parente, na frente de colaborador, irmão, acabou. Aí está o erro do Alexandre. O Alexandre errou em não entender que a conduta da Ana com ele estava clara que era um pai, um sai fora. Só o idiota aqui que não entendeu. Muitos homens não conseguem entender a falta de respeito como um dos pilares que vão quebrar o seu relacionamento. Isso porque, geralmente, isso aqui é sempre uma autocrítica sempre que eu faço aqui aos homens, a nós, porque dentro de uma relação, nós entendemos a queda dele como a falta de sexo e não a falta de respeito. Mas muitas das vezes uma coisa não acompanha a outra. Pode acompanhar, mas não é sempre. Então, geralmente, nós vamos empurrando com a barriga porque, bom, é melhor estar dentro de um casamento com sexo pouco e tudo mais, mesmo com a falta de respeito, do que ter que desistir do império que eu montei aqui com a minha esposa e tudo mais, mesmo que esteja nas últimas o matrimônio. Empurrar com a barriga o desrespeito público, privado, dentro de nichos de amigos, onde a sua esposa faz questão de puxar DRs públicas, não é um relacionamento que se deve viver. Mas nós homens vamos empurrando, contanto que, de modo geral, eu acho que eu tô bem. Bom, desrespeito é intolerável, já falei aqui várias vezes, a mulher confunde respeito com amor. Perca o respeito de uma mulher e perderá o amor dela. Ganhe a admiração dessa mulher e ela vai entender que ama você. Então, se a mulher perde a admiração e o respeito que tem por você, é muito provável que ela já não te ame mais. Porque aquilo que emocionalmente fazia ela investir no relacionamento já não está mais presente. Fora o Alezinho, tudo que eu vivi nesses 25 anos, Júnior, não passou de uma grande bobagem, de uma grande mentira e de uma perda de tempo. Era isso que eu queria chegar. Bobagem, mentira. Então vamos deixar bem claro, por favor. Vamos lá, pessoal. Tirando Alexandre Hickman Correia, o que eu vivi nos 25 anos foi uma mentira. Onde eu sou culpado de ter passado o recibo para essa mentira. Porque depois do que a Ana disse, naquele fatídico dia do Domingo Espetacular, a gente começa a fazer uma reflexão que eu podia ter reescrito minha história. A Ana não é a última mulher da face da Terra. Eu nem sei se eu casaria de novo. Eu aguentei tantos caprichos da Ana que tô por aqui de capricho de mulher. Você já recomendaria pro cara também, né? Tipo, Irmão, quem na estiver boa, pensando. velho, na boa. Se o cara estiver pensando em casar, irmão... Mas essa conclusão não é só sua, tá? Hoje em dia, o homem que quiser casar, ele tem que pensar de novo. Leia Maria da Penha. Pega o amiguinho advogado, vai tomar um suco com ele, manda ele te explicar a lei Maria da Penha. Olha pra família, é importante, olhe pra família da sua futura esposa. Dá uma olhadinha, olha bem, tá? Olha bem, não deixa de olhar, que é muito importante. Alexandre então despertou para a noção das red flags, que há comportamentos não só da mulher em si, mas ao redor dela que podem indicar que ela é uma péssima mulher para levar para namoro, noivado ou até mesmo casamento. E uma que ele citou, que ele não entendia antes, mas que agora caiu a ficha, é a ideia da família da mulher. Muito da relação que a mulher tem com a família dela vai dizer bastante de como ela age com os outros. Porque mãe, pai são as figuras imediatas de homem e mulher que alguém, um filho, tem na sua vida. Então, quando essa pessoa tem uma péssima relação com eles, distrata e etc., significa muito provavelmente que você não vai ser o privilegiado que vai ser bem tratado. Porque você acabou de chegar na vida da pessoa. Mas o pai e mãe que criaram, deram condições, proveram, se eles são desrespeitados, ou tem um atrito gigante, fora do comum, a ponto de romper laços, de gerar brigas homéricas, etc., é muito provável que o problema não seja os pais, seja a pessoa
o filho no caso. E você, que acabou de chegar agora como noivo na vida dela, marido, namorado, não vai ser aquela pessoa que vai consertar ela. É como eu já falei várias vezes aqui, se a sua mulher manda o pai dela e a mãe dela ir para a casa daquele lugar, você vai ser o próximo. Há pais que são problemáticos, com certeza, mas ainda assim foram aqueles que criaram você e proveram você até a sua maioridade. Nesse contexto aí, o mais racional a fazer é engolir alguns sapos, juntar o seu e tornar-se independente deles, e não ficar batendo boca indefinidamente a ponto de gerar casos complicadíssimos. Outro ponto aqui do Alexandre: estude a Maria da Penha. Um homem agora, sem estudar um pouco como funcionam as leis, estará dentro de um casamento como numa tempestade de neve sem agasalho, completamente desprotegido, porque infelizmente hoje o Estado alimentou um sentimento no homem de desconfiança em relação à mulher. Tamanha são as leis sexistas. Que é assim que se chama uma lei onde só a mulher pode utilizar contra o homem e vice-versa não é possível. Você tava de dicas pros homens, né? É. Você falou no bate-papo aqui no off que uma das suas dicas foi você não ter olhado pra sua vida, não construiu coisas pra você. Cara, porque entende uma coisa. Se eu não fosse tão idiota que nem eu fui, se eu não tivesse sido tão idiota como eu fui, quando houve a primeira cisão, a primeira separação de corpos não legitimada, assim, olha, você vai pra cá, eu vou pra cá, eu devia ter olhado pra mim. E eu devia ter parado de ter apostado tanto na Ana Hickman e ter falado, olha, não, vamos fazer o seguinte, você fica aqui com essa mansão, você fica aí com a outra casa aí de campo, eu vou ficar aqui com esse apartamento, vamos fazer o seguinte, você quer continuar comigo? Mas a gente construiu tudo, porque a gente era pobre. Ficou milionário. Juntos. Uhum. Então, podia ter parado. Eu ter pego uma fração daquilo que já era meu, que eu ajudei a construir, e ter seguido minha vida. Evitava todo esse problema. Cara, pra que isso tudo? Pra que esse circo romano? Nesse ponto aqui, Alexandre então diz que quanto mais ele esquecia de si mesmo no relacionamento, cedia à vontade e aos caprichos da Ana Hickman, mais ele perdia essa mulher. Deixava de olhar para si mesmo, de colocar as suas demandas sobre o destino do dinheiro e coisas do tipo. Eu já falei aqui, inclusive em outros vídeos, eu só tô aqui fazendo um compilado daquilo que já conversamos em diversas outras oportunidades, senhores. As pessoas só amam quem primeiro ama a si mesma. Se você perde amor próprio, não merecerá o amor de outra pessoa. Invista em você, foque em você, sem exatamente excluir a outra pessoa da sua vida. Mas tendo a noção de que, se você não separar um ponto para evoluir, focar em ti, você perde o amor dessa outra pessoa. Se Deus colocar uma mulher no meu caminho algum dia, é bom que ela saiba que ela não vai ser minha prioridade nunca. E não pode, né? Mulher nunca mais vai ser prioridade na minha vida. Porque eu tratei uma como prioridade e eu sei o que eu ganhei. É isso. Sabe que esse é um erro comum na vida dos homens, sabia? O cara paga a faculdade pra mulher e esquece dele, compra as coisas que a mulher precisa pro negócio dela, entendeu? E às vezes se endivida, faz um sacrifício e aí passa anos, depois a mulher estoura e aí ele fica com nada. Acontece muito também. E como último ponto de um homem que foi casado há mais de 20 anos e se arrepende amargamente de certas decisões na vida dele, é: mulher não deve ser o foco de um homem, mas a consequência do seu sucesso e do homem que ele se tornou. Quanto mais o homem foca na mulher, mais a mulher sai pela janela. Quanto mais o homem foca em si mesmo, na sua evolução, ele torna ele mesmo, a vida dele, o império que ele construiu, interessante para atrair, inclusive, os olhares de uma mulher. Aquelas frases clichês de cuide do jardim, que elas vêm, é meio que isso mesmo. Quanto mais você persegue, menos você é encontrado. Quanto mais você evolui a si mesmo e o seu espaço, o seu contexto de vida, enfim, aparência, inteligência, projeção, network, desenvoltura, etc., mais você torna-se um homem interessante. Bem, senhores, eis a reflexão poderosíssima de hoje. Está aí de bobeira fora do Espaço Conselho? Se inscreve aqui no nosso canal, certo? Reflexões como essa e tantas outras, todos os dias e nossas lives de conteúdo. Eu sou Ricardo Tomé, falando e escrevendo pelo Conselho. Até mais.